A paz do Senhor, nós estamos em nossa leitura de Provérbios, capítulo 10, em nosso grupo de WhatsApp Amigas da Bíblia. E isso é muito importante para a gente, nós aprendemos juntas a sermos mulheres mais sábias, mais entendidas, com entendimento mais amplo mediante a palavra do Senhor. E lendo o capítulo, a gente percebe que Salomão apresenta a diferença entre a riqueza e a pobreza, os valores no que a pessoa rica pode sentir, que ainda falta alguma coisa, e que uma pessoa pobre pode estar satisfeita com tudo que ela tem. O sentido de prosperidade nem sempre é o que os outros imaginam. Ser próspero é estar bem e em paz. Não adianta a gente ter tanto e ficar incomodado sem poder desfrutar. Então a diferença é que a pessoa sábia prospera e a que não busca sabedoria está sempre insatisfeito. E a sabedoria nos traz também prosperidade. Por quê? Você aprende a como usufruir e a usar e administrar o seu dinheiro. E isso é importante. Quantas pessoas, como nós lemos no capítulo anterior, gasta além do que deve. E isso lá na frente lhe acarreta males. O segundo ponto importante também para a gente no texto é que entre a bênção e a maldição, ele falou algo muito importante. Ser abençoado por Deus é a maior necessidade que temos. E é por isso que esse tema é apresentado constantemente na Bíblia. O pecado, ele conduz à maldição, que são consequência de nossos erros. Mas a sabedoria nos leva a uma vida abençoada na presença do nosso Deus. Uma pessoa abençoada sempre está abençoando alguém. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela sempre está ajudando o outro. Mas que vive amaldiçoando consequentemente, será alguém amaldiçoado. Então é por isso que temos que tomar cuidado com as nossas palavras. A gente amaldiçoa alguém, joga praga em alguém, mas lembre-se que nós iremos pagar um preço pelas palavras erradas que nós deixamos sair da nossa boca. O terceiro ponto também muito importante é o contraste entre o amor e o ódio, chegando ao mais íntimo da nossa vida. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas sentem ódio, sentem raiva, sentem rancor. E isso traz para as nossas emoções, para a nossa saúde física e mental, nada bom. Então nós precisamos nos libertar do ódio, do rancor, da mágoa. O ódio se disfarça muitas das vezes de desprezo, de indiferença. Você olha para a pessoa e não vai com a cara dela de jeito nenhum, fala mal, despreza. E isso traz para a sua vida e para a minha vida maldição. Então nós precisamos entender que são atitudes que nós não estamos sendo sábias, não estamos tendo sabedoria. Precisamos vigiar em tudo. A Bíblia diz que o amor verdadeiro é sincero e fiel. E por muitas vezes se torna exigente, chegando a corrigir o erro. Então, se você e eu temos ódio, rancor, mágoa com alguma pessoa, precisamos pedir a Deus a sabedoria e limpar o nosso coração. A diferença é que a pessoa que ama busca sabedoria e quem odeia é infeliz. Sempre tem uma mágoa. A sabedoria nos ensina a amar. A sabedoria nos ensina a tratar até mesmo as pessoas que não nos fazem bem. E um quarto episódio importante que nós lemos é que fala nos ensinando a respeito de falar e ficar calado. Uma das características de uma pessoa sábia, meu Deus, é conseguir conter a si mesmo. Conter o seu ego, conter a sua vontade de falar abobrinha. Sabe aquela vontade que você tem de ir lá e falar um monte? É saber se conter. Já é uma sabedoria. Uma das coisas mais difíceis de ser dominadas é o quê? É a língua. É a vontade que a pessoa tem de falar. Não consegue ficar quieta. Não consegue controlar as palavras. Controlar as palavras não é fácil. Então a gente precisa tomar cuidado. Em Eclesiastes 3:7 diz: tempo de ficar calada e tempo de falar. Há momentos que a gente precisa se calar. E esses dias até, rapidamente quero falar, Deus mandou usou uma pessoa para falar comigo. Fique em silêncio. A gente pensa que ficar em silêncio é passar como boba. Não, Deus está falando, fique em silêncio porque sou eu que vou falar por você. E a gente vai terminando
a respeito também de um assunto importante, aonde Provérbios 10 fala, que é entre a justiça e a injustiça. Vivemos em um mundo injusto e por isso esse tema é muito importante para mim e para você. Sabemos que não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está lá em Eclesiastes 7. Mas o único homem justo que viveu neste mundo foi condenado como um criminoso na cruz. Então, a gente precisa entender a diferença, que é a injustiça que se baseia no pecado e nas coisas deste mundo. Mas a justiça é baseada na vontade de Deus, revelada na palavra do Senhor. A sabedoria nos ensina a ter justiça. Então, para resumir, eu vou colocar para vocês aqui a minha reflexão, o que eu aprendo com Provérbios 10. A sabedoria, ela é uma virtude importante, que eu e você devemos buscá-la. Nos ajuda a tomar decisões melhores em todas as áreas da nossa vida. A justiça é importante para que nós, como indivíduos e como sociedade, possamos tratar as pessoas melhores, possamos ensinar os nossos filhos o caminho certo. O trabalho ensina para a gente no livro de Provérbios que é árduo, mas é uma virtude que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Então ele diz, vai trabalhar, cuide-se, cuidado com as suas finanças. Palavras imprudentes podem causar problemas em nossos relacionamentos, sejam relacionamentos conjugais, familiares, em nosso trabalho. Precisamos ter palavras prudentes. Deus abençoa aquele que segue em seus mandamentos. A gente aprende que a humildade e integridade são virtudes importantes. Então são essas e muitas outras coisas que eu poderia citar aqui que nós aprendemos. São apenas alguns dos muitos ensinamentos muito valiosos que podemos encontrar e que nos ensinam em Provérbios 10. E ao meditarmos nesses princípios e aplicá-los em nossa vida, podemos desenvolver uma vida mais plena e satisfatória. Vamos ter lutas? Vamos, mas nós vamos ter sabedoria em como lidar com a luta. Vamos enfrentar desertos? Vamos enfrentar pessoas difíceis? Vamos, mas vamos ter sabedoria, entendimento, como nós iremos lidar com a situação daquele momento. Então a gente tem que aprender isso nesse dia com Provérbios de Salomão, no capítulo 10. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida. Nos encontraremos amanhã em Provérbios, no capítulo 11. Até lá, Deus abençoe.